Boa noite, meus irmãos. Fala, meu pastor. Olá, olá. Pastor Dário, está congelada a sua tela. Tá frio aí? Fala, Olá. meu amigo. Tudo bom, meu Tudo bom? pastor? Ficou Tudo congelado bom. uns 2 segundos, mas já melhorou. Não, é que eu estava falando no telefone com o Anderson Ah, e não estava na tela do coisa. Deixa eu beleza. me organizar aqui para ficar melhor. Estou na igreja. Ah, tá na igreja? É, Beleza. é Seja porque eu bem-vindo. vou, é, eu vou daqui a pouco, mais tarde, lá para as 9h30, eu vou buscar o Arthur Ah, no entendi. shopping. Perfeito, Tá perfeito. bom? Assim tá Agora bom, acho que assim estou te consigo. vendo bem aí. E aí, como é que você está, meu pastor? Saudade da turma aí. Tudo tranquilo, graças a Deus. Esse Maranata que está aí é o computador aqui da Ah, igreja. tá. Aí eu te vejo Já no ia, computador dele eu já aqui. ia saudar o irmão Maranata aí se apresentando. Eu consigo ver melhor pela tela. É Só que o verdade, computador não tem câmera, então tem que usar o celular. é verdade, verdade. E aí, tá chovendo muito, meu pastor? Não, Tá não? chovendo não. Aí tá chovendo? Choveu bastante já aqui. Choveu, agora esfriou. Ah, Esfriou, o tempo tá bem fresquinho. olha o Olha aí, Isaac Yuri entrando aí. chegando Isaac, a Cleide Werneck, Virgílio. Olá, olá, Deus Boa abençoe. noite, meu irmão. Tudo bom, Isaac? Tudo bem? Fala, doutor Isaac. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. A turma tá chegando aí, ó. Olha o Lúcio aí, ó. Lúcio tá dando joinha aqui. É. O Ó, Galaxy J4? oi? O Lúcio é o Galaxy J4? Não, não é ele aí, não. Ele deu um joinha aqui no meu zap. Tá dizendo que tá entrando aqui. Ah, tá. Fala, Virgílio. Cleide! Cleide Werneck, tudo bom com vocês? Tudo Tudo bem, bem, Deus Cleide? abençoe. Deus abençoe, pastor Dário, Deus abençoe Claudemir, a a todos. Claudemir, a turma. Amém, amém. Sejam bem-vindos. Mais um IBM, segunda-feira. Amém, graças Vocês, a Deus. vocês moram em Nova Iguaçu mesmo, Cleide e Virgílio? Moramos Onde? perto do endereço antigo, Ah, entendi. perto do shopping, shopping novo. Ali a área é nobre, ali a área é boa. Bairro da Luz, né? Mais da luz, Conhece Ontem eu tudo, tive em hein? Nova Iguaçu. Conhece? Eu fui criado em Nova Iguaçu. Minha mãe mora no Jardim Esplanada. Ah, eu morei no Jardim Esplanada. É, Ah, Eu ali, morei lá. ali Morei é na uma área boa. Pensilvânia. Na Avenida Pensilvânia? É, Ixi, eu morei ali quando eu tinha 2 anos de idade. tem muito caramba, tempo isso, né? Dos... muito tempo. Ah, tem. Eu tô com 50, 48 anos. Eu morei ali dos 2 aos meus 10 anos. 8 anos que eu morei ali. Lugar bom, Ô, né? É, Nova Iguaçu é terra boa. é bom sim. Eu Claudemir, gosto de A Nova gente mora Iguaçu. perto do Shopping Pedreira. Ah, ali é muito bom. É, pertinho. Estrada de Iguaçu. 5 minutos. Estrada de Madureira. Estrada de Madureira. Abílio Augusto Távora. Ah, ali só mora rico ali naquela região. Oh, glória a Deus. Área de Claudemir, floresta. me esclarece uma dúvida. Oi. Você mora em Magé, em Mauá? Eu sempre fico com essa dúvida na minha vida, Não. que Magé, Mauá. Mauá é um submunicípio de Magé. É um subbairro, né? Praia de Mauá pertence ao município de Magé. Não deveria, Ah, porém, politicamente foi dividido. A gente está mais próximo de Caxias do que de Magé. É igual Piabetá. Piabetá está do lado ai, meu Deus. Qual aquele bairro ali de... Maria. Em Bariê, esqueci, o nome é esse, em Bariê, está próximo ali. Olha quem está chegando aí, Fabrício Areias. Deus abençoe. Olha ele aí, pastor. Quanto tempo? Aí, fala para ele, Fabrício, o que aconteceu hoje? Abre o teu som.
Tá fechado ainda teu som. Aí. Pronto. Tudo bem? Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado. É um prazer. Boa noite. Boa Deus noite, abençoe a Cris. todos. Boa noite. Pode Boa falar, noite. Fabrício. Eu parei aqui em Praia de Mauá para ir numa farmácia e encontrei o meu querido amigo e irmão Claudemir. E agora ele está sabendo que a gente é vizinho. Meu vizinho, pastor Dário, olha aí. A tela dele congelou. A tela do pastor congelou. Quer dizer que agora o Fabrício é meu vizinho aqui em Praia de Mauá, rapaz, a terra está crescendo. Vim para esse pedacinho de paraíso. É muito bom, eu gosto muito daqui. Seja bem-vindo, Fabrício. A oportunidade será dada para todos. Deixa eu cumprimentar o meu irmão Galaxy J4. Quem é você, meu querido? Abre o teu som e se apresenta. Fala conosco o teu nome, J4. Professor Marcos, Cecília. Meu nome é Regina. Ah, Regina, perdão, Regina. Regina. Regina, você é de qual igreja? Não estou te ouvindo. Você é de qual igreja, Regina? Ela é de Caxias. Regina. Ah, de Caxias. Seja bem-vinda. Eu estou te ouvindo bem. É que está embaçado aqui. Meu nome é Regina. Amém, amém. Seja bem-vinda, querida. Muito prazer, tá? Não te conhecia ainda, primeira vez. Amém. É a primeira vez que eu entro hoje na sala. Amém, amém. Fique à vontade. Pode fazer a pergunta que você quiser que o pastor Dário responde. Tá bom. Tá bom. Fique à vontade. Vitória Ferreira, Lara Croft. Rapaz, nome bonito, Lara Croft. Professor Marcos. Oi. Lara Croft é do Tomb Raider. Oi? É do jogo. Eu ia falar isso agora, Marcos. Oi? Eu ia falar isso agora. É a filha, ô Marcos, é a filha do Marcos. Ah, Aparecendo ser a filha do Marcos, lá do IBM. legal, Marcos legal. Poeta? Não, Não, não. Qual o sobrenome dele? Eu esqueci o sobrenome dele. É o que participa do evangelismo lá? Isso aí mesmo. Tá. Eu não lembro sobre o nome dele, não. Só o primeiro. Bom, vamos deixar que ela se apresente aí, né? É a Cecília. Professor Marcos, quarta-feira tua aula. Estou na expectativa, hein? Isso aí. Não cria muita expectativa, não. Muito legal, muito bom. A gente está interagindo. Esse livro está muito legal. Fabrício, hoje a gente esteve com ele aqui em Mauá, a gente esteve conversando. Fabrício é um estudioso da palavra, já está até providenciando o livro, né, Fabrício? Já, com certeza. Pode adquirir, que é bom, hein? O livro é bom. Muito legal. Olha ele aí. Pastor Ayrton aí. Pastor Ayrton. É o homem que removeu as pedras. Hoje a gente ri, né, meu pastor? Mas eu sei que dói. Eu sei que dói. Não é fácil remover as pedras, querido. Dá uma palavra para a gente, meu pastor. Está desligado ainda. Desligado. Som desligado. Aí. Estou ouvindo. Fala, querido. Chegou. Não, dá uma palavra para a gente. O senhor fez uma cirurgia, foi trasladado, foi arrebatado. Fala para a gente aí. Como é que foi essa experiência? Rapaz, você sabe que homem é fogo. Homem é corajoso mesmo. Dor não tem problema algum. Eu sei. Homem, cara, é isso aí. Só que dizem que essa dor é pior que dor de parto. Eu agradeci a Deus porque eu sou homem. Falei assim, graças a Deus sou homem. Mas quero agradecer aos irmãos que oraram. Inclusive, eu fui assistir os vídeos, né? Vi que os irmãos oraram por mim. Amém. Agradeço a Deus, tá? Cleide pediu aí na oração e vocês oraram. E teve uma coisa interessante, que na verdade eu já tinha passado mal em junho, né? Mas às 2 horas, de 2 a 3 horas da manhã, eu tive uma crise muito forte aqui em casa. Certo. Eu só fui para o hospital, já era 1 hora. Mas uma amiga, a esposa de um pastor amigo meu,
disse que às 2h30 Deus acordou ela, Deus falou com ela para orar por mim. Amém. Aí ela depois ela soube, né, que não sabia de nada, mas ela dobrou o joelho lá, orou por mim. Foi a hora de madrugada que eu estava passando mal. Então, não tenho dúvida que Deus ouve as nossas orações e guarda a gente. É verdade. Obrigado, queridos, tá bom? Amém. Por tudo e pelas orações, viu? Amém. Estaremos sempre orando. Meus irmãos, vamos lá, vamos começar. Nós já temos aí 10 minutinhos, eu vou ficar com 30 minutos nesse primeiro vídeo. Funciona assim, Fabrício. A gente compartilha. Fabrício está chegando agora a primeira vez, a Lara Croft também, Marilene, eu ainda não tenho aqui a visão correta, Vitória Ferreira. Hoje a aula estará comigo, estarei ministrando aula sobre democracia. A voz do povo é a voz de Deus? Assunto aberto que a gente vai ter aí, né? Então, assim, eu tenho 18 slides bem rapidinho para a gente passar, explicando algumas questões sobre a democracia. E aí, no final, no último vídeo, a gente deixa para as perguntas. Aqui não é debate, aqui é esclarecimento sobre os assuntos que são concernentes ao momento, sobre a questão do livro, que a gente está pegando esse gancho aí. O livro se chama Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. Tá bom? Então, vamos lá para o slide. Como hoje eu sou o moderador, professor, e estou organizando aqui tudo, vai ficar tudo por mim mesmo. Vamos lá, vou compartilhar com vocês o slide para a gente começar essa aula de hoje. Ok? Ó, ótimo. Beleza, todo mundo vendo? Dá um joinha para mim, dá um ok? Claudemir, você está esquecendo de uma coisa. Oi. Oração. Com certeza. A gente ainda vai orar. Você ora hoje, porque você... Eu oro? É você que vai orar. Eu só estava ajeitando aqui, Isaac. Fala aí conosco. Começa orando. Oremos. Pai amado, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo separado, Deus. Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor derrame óleo fresco sobre a cabeça do diácono Claudemir, Deus, nessa aula. Que o Senhor dê o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Que não seja algo para satisfazer o eco dele, mas que seja a tua voz aos nossos corações. Amém, Senhor. Pai, nós repreendemos todo o mal, toda queda de conexão, Pai. E que nós tenhamos uma aula maravilhosa, Pai. Fale aos nossos corações o que for a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Isaac Yuri, você é um cara perceptivo. É muito interessante, muito legal. Vamos lá, vamos voltando lá para a gente projetar agora e começarmos com o slide de número 1. Já está aqui ele, hein? Aqui. Vamos lá? Agora vocês aí só desliguem o som todos, tá? Para que a gente possa compartilhar. Eu vou pedir somente que o professor Marcos Poeta esteja com o som ligado. A gente vai estar fazendo um ping-pong inicial, até para eu ver se está tudo ok. Tá bom, Marcos Poeta? Ah, beleza. Estou aqui na luta aqui com a pequena. Tô vendo. Pastor Ayrton, pastor Dário também. Fica à vontade. Deus abençoe. Amém. Seja bem-vindo, Júlio. É só interromper quando quiserem, tá? Pastor Dário, pastor Ayrton e o professor Marcos Poeta. Vamos em frente. Queridos, aqui já deu para ver, né? A população brasileira em formato da bandeira. Nós temos aqui da bandeira do nosso mapa, né? Do Brasil, todo o território da América do Sul. Nós temos aqui a democracia, é a aula de número 5. Hoje, a voz do povo, ela é a voz de Deus? Vamos lá. Você talvez fique surpreso ao notar que a democracia é uma das ideologias analisadas neste livro. A democracia é de fato uma ideologia? Essa é uma pergunta boa, né? Ela realmente se enquadra nos critérios propostos lá do capítulo 1. Se lembra quem deu o capítulo 1? Incrivelmente fui eu, né? Eu comecei abrindo lá no capítulo 1 falando sobre sobre a questão da visão e da ilusão política, falando sobre as ideologias iniciais, aquela coisa toda. Então, o autor, né, ele faz essa pergunta. Ela realmente se enquadra nos critérios propostos do capítulo 1? Vamos ver. À primeira vista, parece que não. Primeira vista, tá? Parece que não.
Afinal, a democracia é vista meramente como uma forma de governo, ok? Então, a gente precisa entender, primeiro momento, a democracia não é uma ideologia. Ele mesmo vai dizer, o autor, e a gente vai chegar a esse consenso juntos, ok? Ela é uma forma de governo. Trata-se apenas de um rótulo, tá? Para descrever um sistema político que o cidadão tem direito a votar, a ocupar cargos públicos e a discutir abertamente os assuntos do dia a dia. Então, para ser mais direto, será que a democracia possui o caráter de uma religião idólatra? Como já discutimos nos casos do liberalismo, do conservadorismo e do nacionalismo, né? Quem não assistiu essa aula, essas 3 aulas anteriores, né? Ou as 4, hoje é a 5ª, não vai entender muito agora, mas lá na frente você vai compreender. Então, para não ficar muito redundante para quem já assistiu, eu não vou fazer um pano de fundo agora não, tá? Eu vou continuar avançando. A estrutura do credo, é muito importante a gente lembrar disso e verificar. A democracia, ela é comumente definida como o governo do povo. Vamos ver se é isso mesmo? A democracia, ela é o governo do povo? É o povo quem manda, é o povo quem faz, é o povo quem tira, é o povo que faz e acontece? Embora, além disso, a palavra tenha uma variedade de conotações positivas e negativas, para os gregos da antiguidade, a democracia era uma entre 6 formas básicas de governo. Vamos ver, para a gente recapitular o contexto da democracia lá no governo da Grécia. Tá? Eles tinham aqui 6 formas de governos básicos. Era a democracia, a monarquia, a tirania, a aristocracia, oligarquia e politeia. Isso aqui é muito importante, tá? Como vai ficar gravado, vocês entenderem essas 6 formas de governar. Diferenciadas de acordo com as seguintes perguntas. Olha só a diferença de cada governo. Primeira pergunta, quem governa? Segunda pergunta, tendo em vista os interesses de quem? Aí que começa o problema, né? Então a gente vai entender, na democracia, quem é que governa e, tendo em vista os interesses de quem governa, passo a passo, cada um dos momentos da democracia. Eu coloquei aqui, para a gente não pular, né, que o artigo 3º, né, até o 5º da Constituição Federal diz lá no parágrafo único, tá? No artigo 1º, que todo poder emana do povo. Está aqui embaixo, tá bom? Todo o poder emana do povo. E aí, e são aqui, ó, pelos representantes legais ou diretamente nos termos desta Constituição, tá? É a Constituição Federal que diz que todo o poder emana do povo, que é eleita e é representada pelos seus representantes legais. Então, a gente vai entender o primeiro ponto aqui. Democracia como forma de governo, para a gente entender um pouquinho. Na democracia direta, é qualquer forma de organização na qual todos os cidadãos podem participar diretamente no processo de tomada de decisões. O exemplo mais marcante das primeiras democracias diretas é a de Atenas e de outras cidades gregas, nas quais o povo se reunia nas praças e ali tomavam decisões políticas. Então percebam que tudo começou, tem alguém rabiscando a minha tela aí. Eu vou ter que ir lá e apagar depois, tá? Só prestar atenção para não rabiscar a tela. Eu tenho uma borrachinha aqui, ó, que tem como apagar depois. Geralmente... Opa, passei aqui. Deixa eu voltar. Nessa questão da democracia, como é que era feita lá na Grécia Antiga? O professor Marcos vai nos ajudar bastante nesse aspecto também. Quando você ia tomar uma decisão em prol da sociedade, né, as pessoas que eram representadas ali, ó, o exemplo das mais marcantes das primeiras democracias diretas de Atenas, era assim, nas quais o povo se reunia nas praças e ali tomavam decisões políticas. Então, era como uma forma de teatro, como são chamados hipócritas, né? A palavra hipócrita, não é isso, Marcos?
a gente chama de que aqueles que representavam, né? Então, eles iam para a praça pública e faziam as suas representações daquilo que eles gostariam que fosse a sociedade. Quer acrescentar? A própria palavra política, ela vem de polis, né? E a polis era a cidade grega, onde os cidadãos, que não eram todos, né? A gente acha que o cidadão lá eram todos os gregos, não eram todos. Normalmente era uma elite, né? Decidia sobre o futuro das cidades lá, né? É daí que vem a palavra política, né? Vem de polis, a sociedade grega. Perfeito, muito bom, Marcos. Esse ping-pong vai ser interessante a gente estar fazendo com os professores, porque cada um tem uma... Eu não sou especialista, tá, irmãos, nesse assunto diretamente. Nem nós, no contexto geral, somos. Porque você falar sobre política, democracia, isso envolveria uma cátedra mais profunda do assunto. Então, a gente vai passar pelo contexto mais objetivo e superficial para que você entenda como surgiu a questão da democracia. Tá? Então, isso é importante você frisar. Beleza? Então, foi dessa maneira que surgiu o primeiro ponto da democracia. Eles se reuniam em praças, né? E aí na polis, que são as cidades-estados onde eles governavam, e ali fazia-se a representação. Ok? O que é uma monarquia como forma de governo? Monarquia é uma forma de governo na qual o monarca pode alcançar o trono por sucessão ou por eleição. Existem atualmente monarquias constitucionais e absolutas. Em uma monarquia, o rei, a rainha, o imperador, a imperatriz, ocupa o cargo de monarca e, geralmente, ele é o chefe do Estado, podendo ser também o chefe de governo. Tá? Nós verificamos isso lá na monarquia, ou seja, a Rainha Elizabeth. Ela é diretamente lá chamada chefe do Estado, mas ela é como que uma representante apenas da monarquia. As decisões saem pelo parlamento, perfeito? O parlamento que decide tudo, o primeiro-ministro, onde ele recebe o poder supremo para governar objetivamente, ok? Então, dentro da monarquia, é feito dessa maneira. Vamos para uma outra forma de governo? Tirania, como forma de governo. Tirania está relacionada com opressão, crueldade, abuso de poder. Você já lembrou de uma nação aí, a Coreia do Norte, né? É um país extremamente tirano, né? Opressão, crueldade, abuso de poder na política. O poder de um governo tirânico pode ser comparado ao absolutismo, ao despotismo ou ditadura. Esse tipo de governo pode acontecer através de uma revolução, golpe de Estado ou através de eleições, aqui chamada de democrática. Aqui democrática não tem nada, né? E simplesmente reúne a liderança superior, como foi feito lá na Coreia do Norte, onde a gente sabe que o próprio ditador matou o próprio tio, né, por discordar de opiniões políticas, e ele manda executar e acabou. E é assim que funciona a opressão e a crueldade nesses países que são completamente absolutistas. Ok? Quer acrescentar alguma coisa, Marcos, pastor Ayrton, pastor Dário? Por enquanto, nós temos não, né? o caso da Venezuela. Venezuela Isso. Tem eleição, mas se tornou um sistema de governo que a Constituição foi mudando, ele foi se perpetuando no poder, mas chega lá, periodicamente tem eleição, mas é uma eleição arranjada, né? Entendeu? Então, tem uma aparente democracia. É verdade. Por isso que eu falei aqui, essa democracia arrumada, né? Eles arrumam a casa para eles e fica tudo ali. Porque existe o quê? Uma opressão, uma crueldade e um abuso de poder, que é o que a gente mais conhece, né? Como abuso de poder. A crueldade a gente sabe como é feita, onde eles mandam literalmente matar, mas isso não passa na mídia, essa coisa toda. Mas vamos avançar. É um governo tirano. Numa aristocracia como forma de governo, olha lá, a palavra aristocracia, derivada dos termos grego kratos, que significa domínio, e aristói, que quer dizer aqueles que se destacam. Então, numa aristocracia, portanto, pode ser definida como o governo dos melhores, onde as pessoas de mais influência e de poder se destacam, então eles são eleitos ali para compor essa aristocracia.
Ok? E a última forma... O Claudemir, só para dar uma contribuída, professor Marcos. Aí só para contribuir com relação à monarquia e à tirania. Os dois são governo de uma pessoa só, né? Quando uma pessoa só está no governo. O que diferencia é que a monarquia é uma pessoa, né, que centraliza o poder, só que tem um interesse no geral, né, na população. Sim. E a tirania é uma pessoa que está no poder, só que tem um interesse... Só ele manda, né? Tem um interesse em fins próprios. Perfeito. Porque aí ele até não vai demonizar a monarquia, né? Porque fala que é uma pessoa, só que com um pensamento para todos. Perfeito. Que ele vai colocar como negativa a tirania, né? Que é uma pessoa legislando em governo interesses próprios, né? Bom adendo. Obrigado, professor Marcos. Vamos lá, vamos avançar na aristocracia. Agora a gente vai partir para um que todos conhecemos aqui no Brasil, a oligarquia, como forma de governo. Vamos lá, vocês vão lembrar e a gente vai ficar muito nesse debate aqui, vai ser muita informação sobre isso. A oligarquia é caracterizada por um pequeno grupo de interesse ou lobby, vocês ouviram falar muito, né, sobre lobby, os lobistas, que controlam as políticas sociais, econômicas, em benefício de interesses próprios. Quando observamos, por exemplo, que o mesmo partido, observe, com o mesmo partido político ocupa os mais altos escalões de um governo, podemos identificar o desenvolvimento de uma oligarquia. Ok? Então, a gente percebe aí, no governo anterior, o que aconteceu? Um partido político distribuiu vários cargos em empresas estatais, empresas que dominaram todo o controle e fizeram toda essa divisão de dinheiro entre eles por interesses próprios. Isso aí já é fato, é notório, é documentado, ok? Já está bem objetiva essa questão. E a politeia, que é a última, né? Como disse já o professor Marcos anteriormente, fazendo o adendo, politeia, como forma de governo, é uma junção de várias cidades, né? São cidades ou cidades-estados, conforme está aqui. O conceito grego, que semelhantemente ao conceito de Estado, ele abarca na sua totalidade um conjunto de cidades independentes, que são cidades-estados ou polis, né? Várias cidades, com normas próprias e subordinadas a um poder que as guiava. Sendo seus representantes escolhidos por cidadãos livres, governo civil, que é uma questão de filosofia, segundo Aristóteles, uma designação de um regime de governo misto, uma combinação entre oligarquia e democracia, ok? Então, perceba que, dentro da politeia, na forma de governo, o que é a oligarquia? Um grupo de lobistas, por interesses partidários, colocam ali uma junção de partidos para distribuir cargos, mas tem a própria democracia que os arregimenta e os assegura a estar fazendo o que é correto segundo a intenção da nação. Porém, o interesse é exclusivista, o interesse é dele próprio. Ok? Quer acrescentar, professor Marcos, poeta? Não, tá tudo tranquilo. Tá beleza, né? Vamos em frente. Aqui, eu coloquei a manifestação de 2013 em São Paulo, fora Dilma. Isso aqui já está em todos os jornais, a gente verificou. Eu não vou entrar em questões partidárias, porém, isso aqui é documental, tá? É noticiado. No 2013, o povo foi às ruas para pedir uma mudança de governo, ok? Todos temos esse conhecimento geral. E aí, o que aconteceu? A voz do povo, ela é a voz de Deus? Eu começo a entrar nessa pergunta. A voz do povo fez com que Deus colocasse o seu absolutismo, a sua vontade absoluta sobre a nação? Essa é uma pergunta que a gente vai deixar no ar lá para nossas perguntas objetivas. Manifestações 2020, passaram-se 7 anos, agora nós temos o fora Bolsonaro. Percebam, manifestações de 2020, fora Bolsonaro. Precisei nem escrever, está aqui, ó. Cartazes, faixas, tá? Então a gente começa a perceber aqui, anterior, a voz do povo,
né? Pedindo fora para um partido político, para uma ideologia política. Aí foi mudado 7 anos depois, temos 10 minutos, aí a gente vê o mesmo povo aclamando, ou o povo, né? Se a voz do povo é a voz de Deus, eu fiz essa comparação aqui para a gente registrar visualmente. Como é que essa voz ela chega objetivamente? Se foi feita uma mudança, mas uma mudança radical. Se a primeira ela não serviu, né? Ela não foi boa, o povo não apoiou, e agora o povo também não quer apoiar. O mesmo, ou seja, um governo que é chamado de absolutista, um governo que é chamado de fascistas, governo que é chamado de direita, antes estava esquerda, hoje direita. Aí a gente começa a ver a questão da voz do povo. Vamos ver onde vai dar isso. Aí temos aqui a manifestação popular, que toma conta do Brasil. Aí já é massa, entendeu? Você começa a ver aqui um misto de camisetas, bandeiras, ou seja, manifestações populares tomando conta do Brasil e querendo fazer com que as coisas aconteçam pela questão da mudança popular. Ok? Vamos em frente? Vamos lá. A Vox Day. Nós falamos sobre voz do povo, vamos falar sobre a voz do povo daqui a pouco de novo, mas vamos entrar na Vox Day, que é a voz de Deus. Está lá em Isaías, no capítulo 29, se você colocar em cima, tá? Apertar ele Ctrl L, você vai verificar que está na Bíblia Online. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Gravem aqui esse texto, tá? De Isaías 29, 13 e 15. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro. Por quê? A sabedoria dos seus sábios perecerá. O entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê? E quem nos conhece? Lê do engano, né? Como diz o nosso pastor Davi Silveira, lê do engano da pessoa achar que pode se esconder de Deus e que os seus pensamentos podem ficar ocultos, como o Salmo 139 bem relata, não é isso? Então a gente começa a perceber, dentro do contexto da voz de Deus, que essa voz desse povo que é aclamado como a voz de Deus, segundo o conceito da sociedade ideológica que o mundo escolhe para ser absolutista, né? A voz do povo é a voz de Deus, a gente sabe que não é uma verdade, é uma inverdade, tá? E que Deus mesmo, na sua palavra, diz que o povo clama através dos homens, por mandamentos de homens. E eles são instruídos por esses homens. Perfeito? Agora vamos ver uma outra coisa interessante. A Vox Populi. Eu tirei isso aqui lá do YouTube, está aqui o link, depois é só clicar lá. Preso na manhã desta sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020, a operação da Polícia Federal, que também afastou Wilson Witzel do governo do estado do Rio de Janeiro, o presidente nacional do PSC, o pastor Everaldo Pereira, foi citado na delação premiada do ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos. Ora, aí você peraí, voz do povo, homem de Deus, Everaldo, um pastor evangélico, que se diz representante de Deus para o povo. Esse homem também falhou, deu um vexame horroroso, pedra de tropeço, e a gente tem visto que está na mídia, tem nada para ser escondido, está aí. A questão que está ocorrendo, já está preso, tornozeleira, aquela coisa toda, vamos lá. O ex-secretário foi preso por corrupção e, segundo a delação, era o pastor quem mandava na saúde do estado do Rio de Janeiro. Everaldo Pereira foi denunciado pelo STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, por corrupção, lavagem de dinheiro. Presidente do PSC desde 2015, Everaldo já foi candidato à presidência da República e ao Senado Federal.
Ele foi chefe da Casa Civil de Anthony Garotinho, figura bem conhecida. E, na época, era parceiro de quem? Eduardo Cunha. Então, percebam, eu fiz essa questão de trazer esse link do Vox Populi. Tá? Depois vocês podem ir lá, nesse link. A matéria está na íntegra. A gente começa a reparar o seguinte, meus irmãos, que a voz do povo, ela está totalmente arruinada no contexto da própria natureza decaída do homem. Tá? E eu vou falar isso no vídeo de número 2, para nós falarmos posteriori. Eu quero abrir aqui esses 3 minutinhos que eu tenho com vocês. Nós temos aqui 26 pessoas na tela. E dizer o seguinte, se a voz do povo, ela é a voz de Deus, e a voz do representante de Deus deveria ser a voz de Deus para o povo, vejam que nenhuma das duas está entrelaçada com a vontade absoluta de Deus até aqui. Ok? Percebem isso? Aí você começa a reparar uma coisa interessante. Existe uma coisa que é muito importante da gente frisar. A natureza caída, a natureza pecaminosa do homem faz com que ele não tenha a sua totalidade formada por representar objetivamente a voz de Deus. Porque o seu caráter e a sua moral são deturpadas pelo pecado. Então nós precisamos, eu vou falar no próximo vídeo de número 2, precisamos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, o poder corrompe o homem ou o poder apenas revela o homem que já está corrompido? A gente já assistiu esse vídeo, já debatemos sobre isso. É possível alguém ser honesto? É possível alguém governar com justiça, seja dentro, fora da igreja, seja dentro, fora de um governo? Percebam, se nós tirarmos a totalidade da plenitude da presença de Deus, da vida do homem, a gente não consegue resolver mais nada, porque se o Espírito Santo de Deus não estiver diretamente ligado no caráter do homem, o homem só faz besteira, ok? Então, é esse o objetivo principal. Nós temos 2 minutinhos. Professor, pastor Ayrton, quer fazer um adendo nesses 2 minutos sobre esse tópico? Depois a gente vai entrar para as perguntas. Não, eu acho isso aí. Eu abordei no conservadorismo quando eu disse e coloquei o milênio em que nós teremos um rei justo e no final vão seguir Satanás. O que acontece é o seguinte, eu creio particularmente que o homem não perdeu totalmente a imagem de Deus. Ela foi debilitada. Então estamos em nossos delitos e pecados, mas ainda consegui. Tanto é que todo mundo vai a médico, dentista, que não é crente aí e aceita as prescrições, porque aquelas pessoas não conhecem Jesus, mas muitas vezes têm boas intenções. O Winston Churchill, né, o primeiro-ministro inglês, sim. Eu assisti o filme dele, que eles ganharam vários Oscars e tal, eu estava assistindo o filme ontem. E o Churchill diz o seguinte, que a democracia é o pior dos sistemas políticos, mas o melhor que nós temos. E eu sou levado a concordar com ele. O homem está no pecado, entendeu, Claudemir? O homem está. Mas se você totalizar, se você colocar em um indivíduo ou num pequeno grupo toda a sorte de decisão, a tendência para a tirania é muito maior. Ainda um monarca que hoje não é tirano pode ter um filho tirano. Isso está na Bíblia lá no tempo todo, né? E não, esse risco sempre haverá. Mas a democracia, e eu acho legal quando no filme Churchill está lá debatendo com o parlamento se eles vão à guerra com Hitler ou não. E a maioria absoluta do parlamento não queria a guerra. Queria que o Mussolini fizesse um acordo de paz. Perfeito. E aí Churchill não consegue convencer e ele está sendo vencido nos argumentos. Ele vai ao metrô, salta do carro, vai ao metrô, entra no metrô. Pastor Ayrton, só um minutinho. Segura essa fala, eu vou tombar aqui, vou derrubar para a gente voltar já no vídeo. Faltam 30 segundos, ok? Gente, só clicar no link de novo a gente retorna, ok, Fabrício?